Que a internet via fibra ótica é melhor que as outras tecnologias, todo mundo já está cansado de saber. Mas você sabe realmente como é que a fibra ótica transmite informação? Meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro eletricista e eu ensino técnicos e engenheiros a se tornarem projetistas de rede FTTX. Fique até o final desse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como é que funciona a tal da fibra ótica. Como funciona a transmissão de dados por fibra ótica, tá? Professor, o que são dados? Dados, pessoal, são informações. Então, quando a gente vai trabalhar com telecomunicações, o nosso objetivo é o quê? Fazer a transmissão de informações. Claro, envolve outros processos, envolve outros conhecimentos, né, quando eu falo na transmissão, na telecomunicação como um todo, mas hoje nós estamos interessados em saber como é que funciona para a luz enviar informação, seja na internet, seja ela conectada a dois computadores, tá? E né, por que faz sentido a gente acabar utilizando ela, beleza? Então vamos lá, vamos avançar de slide aqui rapidinho. Então tá aqui, ó, fibra ótica, né, na lata, preto no branco. A fibra ótica, pessoal, ela é um cabo, né, constituído de uma estrutura de vidro ou plástico e transmite sinais na forma de luz. Professor, não entendi nada, tá? Gente, fibra ótica ela é mais simples do que parece. É um pedaço de vidro, tá, esticado. E quando eu falo vidro, não estou falando do material vidro lá, silício, tudo, tá? Apenas dele, né? Eu posso trabalhar com vidro ou um plástico transparente, extremamente fino, tá certo? Que vai ser a nossa fibra ótica e é por ele que vai trafegar a minha informação, tá bem? Ela vai se tornar o que nós chamamos de um condutor, né? Não é um condutor elétrico, como um cabo coaxial, como um cabo de par trançado, mas sim um condutor de luz, tá? Se torna um meio confinado de ondas eletromagnéticas, beleza? Então essa é a ideia de utilizar a fibra ótica. Pega um pedaço de vidro fino e muito comprido e faz a luz viajar ali por dentro, levando informação até onde a gente precisa, tá? Como que vai funcionar a questão da luz? Vamos relembrar um pouquinho da física, aquelas aulas de física que você odiava na escola, que você faltava na escola, ela entra em aplicação aqui. Lá na física, quando a gente estuda, tem uma matéria chamada ondulatória. E a gente estuda o comportamento de ondas mecânicas, o comportamento de ondas eletromagnéticas. E a luz, ela é uma onda eletromagnética, assim como a eletricidade também é uma onda eletromagnética, tá? Só que a luz, pessoal, ela tem uma propriedade bastante específica, que é o quê? Ela não faz curva. Ah, professor, mas meu professor de física diz que a luz faz curva sim. Gente, depende, né? Não sou físico, sou engenheiro, né? Tem alguns momentos que a luz pode sim fazer curva, tá? Mas para nós aqui, a luz não faz curva, ela viaja apenas em linha reta, tá certo? E aí eu coloquei bem especificado aqui, ó, desde que esteja se movimentando em um meio físico uniforme. O que vem a ser um meio físico uniforme, tá? Pessoal, meio físico é o ambiente que a gente está. O ar é um meio físico de transmissão? Sim, o ar é um meio físico de transmissão, tá? O vidro é um meio físico de transmissão? Sim, o vidro é um meio físico de transmissão. Cobre dos cabos é um meio físico? Sim, é um meio físico. A madeira é um meio físico que se eu bater nela faz aquele barulho, as ondas mecânicas viajam por aquele meio aquele meio físico, né? Então, a luz, pessoal, independente de qual meio ela esteja, tá? Se ela está trafegando pelo ar, se eu faço ela passar por dentro do plástico, se eu faço ela tentar passar por dentro do vidro, tá? Ela sempre vai viajar em linha reta. E aí eu fui pesquisar uma imagem que pudesse exemplificar isso, não encontrei uma muito adequada, né? Mas achei essa imagem que eu achei bastante interessante, que era aqueles lasers utilizados em shows, né? Usados em casas noturnas, aí para quem é um grande frequentador, tá? E aqui a gente consegue enxergar, né, aquele efeito que a gente vê nos filmes do espião atravessando o laser, e aqueles lasers, eles sempre estão em linha reta, tá? E aqui a gente consegue ver isso. Então eu tenho aqui uma fonte emissora de luz, no caso o nosso laser, tá? E veja que ele está se propagando pelo ar, né, pelo ar, em linha reta. Então tenho vários feixes, né, vários feixes aqui de luz acontecendo, e nenhum deles faz uma curva, né? Quando eu digo curva, pessoal, nenhum deles está ondulado, né? Nenhum deles está dobrando, tá? Ele é reto, tá legal? Isso aqui é de extrema importância para a gente entender o funcionamento da fibra ótica, tá? Ó,
Então, se eu fizer um teste prático, pego um aquário e encho de água, tá certo? Encho com água, ou álcool, ou qualquer outro material que seja transparente, óleo pode ser, tá? E pego um laser e faço o laser atravessar esse aquário. Se eu colocasse o laser na horizontal, totalmente na horizontal, essa luz a gente veria ela atravessando em linha reta, tá? Por que isso? Porque o laser está passando apenas por dentro do líquido desse aquário. Agora, se eu começo a movimentar o meu laser de uma forma a apontar esse feixe de luz lá para a superfície, no exato ponto onde há uma divisão entre o líquido desse aquário e o ar que está aqui em cima, ocorre este outro fenômeno aqui, que nós conhecemos como reflexão, tá? Ah, mas professor, reflexão? Sim, né? Nós temos lá na física reflexão e refração, que são duas coisas um pouquinho diferentes e a gente vai entender como é que elas funcionam, tá? Mas qual que é o jogo no negócio aqui? Se eu pego um raio de luz qualquer, no nosso caso o laser, que está viajando por um meio, nesse caso o nosso meio aqui é a água, esse líquido, e de repente eu tento fazer esse laser passar por um meio diferente, por exemplo o ar, vai acontecer uma mudança de direção. E isso acontece por causa da densidade do material. O ar que está aqui em cima ele tem uma densidade muito menor do que o líquido que está aqui embaixo. Então vai acontecer uma mudança de direção no nosso feixe de laser, tá? Então veja que eu tenho um laser que está no ar, coloco ele passando aqui pelo líquido, tá? No momento que ele vai mudar, no momento que ele tenta mudar aqui, ó, do meio de transmissão, do nosso meio físico, do líquido para o ar, acontece uma mudança de direção. E isso aqui você já viu na prática sem laser nenhum. Faz o teste aí na sua casa. Pega um balde cheio de água, tá? Vai no lugar que tenha um sol, tá? Ou se alguém já foi na piscina, já deve ter reparado isso também, né? E coloca seu braço lá dentro. Você vai ver que quando você coloca o seu braço dentro da água, parece que teu braço quebra, parece que ele desloca lá dentro do balde, né? Ele não é uma imagem real do que a gente tá olhando. E aí é um problema, né? É um problema ali para nós, mas isso é justamente por conta do funcionamento da luz, que ele está viajando ali de um meio, né, que no caso é o ar, né, e refletindo na água lá em outra direção, tá bem? Mudei a direção do laser, mudei a direção da luz, trocando o meio em que ele trafega, tá? Vamos avançar aqui nos nossos slides para a gente ver o que mais que nós temos. Ó, essa imagem aqui é uma imagem muito legal, né? Se alguém tiver interesse, eu tirei de um livro chamado Princípios de Comunicação, de um autor chamado Forozan. É um excelente livro se você quiser entender a fundo como que funciona a telecomunicação. Então ele mostra desde o básico até o avançado. É um livro bastante denso, tá? Mas se você for um aventureiro nessa área e quiser aprofundar seu conhecimento, é um livro que eu recomendo, beleza? Ó, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho o nosso laser saindo de um meio mais denso. É o mesmo laser que está passando aqui dentro da nossa água, tá? Esse laser que está aqui, ó, dentro do líquido, meio mais denso, tá? Então, ó, tirei um zoom, dei um zoom naquilo para olhar mais ou menos perto da divisão entre os dois materiais. Quando eu tenho o meu laser, quando eu tenho a minha luz saindo de um meio mais denso para um meio menos denso, no nosso caso o ar, eu vou formar um ângulo aqui, tá? Um ângulo que vai determinar a direção em que esse feixe de luz, esse feixe do laser, ele vai tomar, né? Eu consigo descobrir pelo ângulo qual a direção que ele vai se orientar, vamos colocar assim, tá? Caso o meu ângulo de incidência, pessoal, o ângulo de incidência, o ângulo que eu coloco esse feixe de laser acontecendo, seja menor do que o que nós chamamos de ângulo crítico, nós temos o fenômeno da refração, tá? Ou seja, o laser entra, ele bate na superfície da água, mas ele consegue sair da água e trafegar pelo ar. Ele consegue passar tranquilamente por aquela superfície, tá? Veja que está amarrado a uma coisa bem específica chamada ângulo, tá? Ângulo de incidência. E isso aqui é importante para nós, porque se eu mudar o ângulo de incidência do meu feixe de luz, eu vou mudar a forma como ele trafega entre os dois meios, tá? Agora, se eu pego esse mesmo feixe, ele está apontando numa certa direção, e mudo um pouquinho o ângulo dele, inclino ele um pouco mais, de uma forma que esse ângulo crítico aqui, ó, né, seja igual ao ângulo de incidência,
nós ainda sim temos o fenômeno da refração. Só que veja o que acontece. Eu não tenho mais, né, o meu feixe saindo de uma outra direção, apontando para cima, por exemplo. Eu tenho ele trafegando, né, viajando aqui exatamente pela superfície. Ou seja, eu estou quase no limite, tá quase no limite de mudar a direção desse feixe de luz. Tá certo? Quando eu coloco um ângulo de incidência maior ainda, ou seja, eu aumento a inclinação lá do meu laser, de uma forma que esse ângulo que está incidindo, esse ângulo que eu estou colocando, seja maior que o nosso ângulo crítico, tá? Aí sim eu tenho o fenômeno da reflexão. Então veja, fenômeno da refração, eu faço o feixe de luz sair do meio mais denso com uma mudança de direção. Quando eu tenho um ângulo crítico menor, né, ou um ângulo de incidência maior do que o nosso ângulo crítico, eu tenho o fenômeno da reflexão. E aí, pessoal, é isso que nós buscamos na fibra ótica. Eu quero o quê? Que a minha informação viaje por dentro da fibra ótica. Eu não quero colocar informação e fazer ela se perder no espaço, de forma alguma. Eu quero fazer ela viajar por dentro do cabo, tá? E aí, nós temos aqui o processo de reflexão. E a mesma coisa é válida, aqui está apontando para cima, mas é válido para baixo, né? Então eu coloco o feixe de laser, o feixe de luz nessa direção, ele reflete na superfície dessa fibra ótica e ele vai refletir aqui na direção para baixo, e quando ele chega na outra borda aqui da fibra ótica, ele vai refletir para cima e assim por diante. Então a gente já vai ver no próximo slide como é que isso funciona, tá? Então veja o seguinte, é importante conhecer física? Sim. Se você quer se tornar um projetista em redes de FTTH ou redes de FTTX, você precisa conhecer o funcionamento das coisas, tá? Tem que saber lá o mínimo. Isso aqui é o mínimo, é o básico que a gente tem que saber, tá certo? Como que vai transferir informação por meio da luz. Joia? Ó, isso aqui seria eu tirar um pouquinho o zoom daquela imagem anterior. Vamos tirar o zoom um pouquinho agora, olhando justamente para a nossa fibra ótica, beleza? Então eu vou usar a fibra, utilizando esse princípio da reflexão, de uma forma que nós damos o nome de reflexão total, tá? Seria a reflexão total da luz. Ou seja, eu quero que esse feixe de laser, esse feixe de luz, ele reflita totalmente dentro da fibra e não fuja para lugar nenhum. Eu tenho um espaço confinado onde eu vou fazer essa luz viajar, tá certo? Então as fibras óticas, pessoal, elas guiam a luz utilizando esse princípio da reflexão. E qual que é a vantagem disso? Lembra que lá atrás eu falei que a luz não fazia curva? De fato, ela não faz. Mas quando eu coloco ela presa dentro de uma fibra ótica, tá? Presa dentro de uma fibra, caso a minha fibra faça curva, a luz está presa dentro da fibra. E aí ela vai ter que acompanhar aquela curva da fibra para poder viajar ali por meio daquele meio, tá? Então veja só, conseguimos fazer a luz fazer curva. Legal, né? E é isso que a gente busca, tá? Então, ó, a fibra ótica, turma, ela é composta por algo que nós chamamos de núcleo, que é de fato a parte física da fibra onde a luz vai trafegar, e nós temos uma parte, né, chamada de casca, como se fosse uma capa protetora ao redor do núcleo dessa fibra. O que é o mais importante? Com certeza a fibra, né? E quando eu falo em fibra, eu não estou falando do cabo como um todo, eu estou falando daquele elemento lá no centro, tá? Que seria o nosso núcleo. Então, tem o núcleo, que é a parte mais importante, que é onde a gente vai ter aqui um emissor de informação. No nosso caso do FTTX, é a nossa OLT que está lá dentro do POP, dentro do ponto operacional de presença do provedor de internet, que vai pegar aqueles dados que saem dos roteadores, dos switches, vai converter para sinais de luz, vai passar por um GBIC, né, que é o que vai emitir o laser, né, a luz que foi convertida na OLT, e vai mandar por dentro da fibra ótica até chegar do outro lado do receptor, né? Quem que é o receptor? Você que usa a internet de fibra ótica em casa. Dentro da sua casa tem um equipamento lá chamado ONU, que é quem vai pegar aqueles pulsos de luz e vai transformar em sinais elétricos, tá? Então essa seria a ideia aí básica da estrutura, né, de um provedor de internet. Se você quiser saber como funciona um provedor de internet na prática, saber a estrutura de um provedor de internet, me avisa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, né? Quem sabe assim eu consigo trazer uns conteúdos mais interessantes para você que adora essa parte de telecomunicações, tá? Legal, vamos avançar aqui. Então, ó, peguei meu laser, tá? Saindo da OLT lá dos nossos provedores, e ela trafega por dentro da fibra,
refletindo infinitamente, tá certo? Infinitamente até chegar na outra ponta que seria o nosso receptor. Turma, ó, construção da fibra ótica, tá? Aqui a gente tem um detalhamento, uma ilustração, tá? De como seria a construção de uma fibra ótica. Então veja que eu tenho aqui, ó, um cabo, né, um cabo óptico, que eu tenho uma camada chamada revestimento interno, que serve puramente para proteção, é aquela capa preta que a gente vê no cabo óptico, tá? Tenho fibras de resistência mecânica, né, por causa da tração que esse cabo faz, quando ele está pendurado nos postes, ele estica, ele tem um peso, então ele pode romper e eu não quero que aquela fibra rompa, tá certo? Então a gente coloca essas fibras de Kevlar. Kevlar é o mesmo material que é fabricado o colete à prova de balas, tá? Então é uma fibra extremamente resistente. Então a gente usa o Kevlar ali para poder fazer essa proteção. Tem um polímero de PVC para dar resistência ao cabo, deixar ele um pouco mais firme, tá? Tem um revestimento que é a capa protetora do cabo óptico, aí vai mudar a cor dele, pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser azul, pode ser roxa, branca, tá? Pode ser de várias cores, né? Que é para a gente poder identificar de qual fibra nós estamos falando num cabo com mais fibras, tá? E aí sim, eu tenho a parte que me interessa, que inclusive está dando um zoom aqui, né? Quais partes são essas? A casca, tá? A casca da fibra, que também vai fazer uma proteção. E aí eu tenho aqui o núcleo, tá? Que é por onde vai trafegar a informação. Veja, esse processo de transmissão de dados pela luz acontece entre o núcleo e a casca. Então eu coloco luz entrando aqui no núcleo, ele começa a refletir justamente entre, né, bem na divisa aqui do núcleo com a casca. Por quê? Porque o material da fibra, o material do núcleo, é um material diferente do material da casca. Eles possuem densidades diferentes, tá? E aí, né, a gente projeta lá os GBICs que são colocados na OLT, são projetados para transferir informação num ângulo adequado, né, que saia fazendo a reflexão total dentro da fibra, tá certo? E agora, ó, curiosidade para vocês. Deixa eu até aproximar minha câmera um pouquinho aqui. Por que é que a fibra ótica é tão superior à qualidade dela comparada aos outros métodos convencionais, vamos colocar assim, de transmissão de dados? Quais métodos seriam esses? Eu trafegar informação por cabo coaxial, eu trafegar informação por meio de par trançado, tá? Ou seja, condutores metálicos, né? Até mesmo rádio, né? Via rádio, tá? Por que ela é tão melhor que isso? A fibra ótica, pessoal, ela tem uma característica muito peculiar que ela não tem limite de banda. Teoricamente, tá? A fibra ótica ela consegue transferir energia, né? Desculpa, falei energia, né? Ela consegue transmitir informação em quantidades infinitas. Eu posso colocar o quanto de informação eu puder ali dentro, tá certo? O que vai limitar o funcionamento de uma fibra ótica? Os equipamentos que estão nas pontas. O equipamento que está lá na base do meu provedor e o equipamento que está lá na base do meu cliente, tá? Isso é diferente de eu falar, por exemplo, de um cabo elétrico. Porque o cabo elétrico, cabo de par metálico, o cabo coaxial, é metal. E metal elétrico tem resistência elétrica. Resistência elétrica significa perdas de energia. E isso eu não quero de forma alguma em um sistema de telecomunicação, tá? Então, se eu utilizar par trançado, ao longo, né, do trajeto, se eu tenho um trajeto muito longo, né, quanto mais longo seja esse trajeto, maior a resistência elétrica do meu cabo, mais informação eu vou perdendo, digamos assim, né? Eu vou tendo menos informação chegando na ponta pelos efeitos do condutor elétrico. Cabo coaxial é a mesma coisa. Qual que é a diferença deles lá? Que o cabo coaxial ele tem uma camada a mais que vai fazer a blindagem desse cabo para diminuir as interferências. Agora, quando eu estou falando em fibra ótica, eu não estou trabalhando mais com eletricidade. Aí eu estou trabalhando com luz, certo? E se eu estou trabalhando com luz, o efeito da resistência elétrica não me afeta de forma nenhuma, tá? Então, se ela não me afeta, teoricamente a resistência elétrica é zero. Ou seja, eu posso aproveitar tudo que eu estou mandando, eu posso aproveitar lá no meu destino, tá bem? Claro que vão existir perdas. Vão existir perdas que nós chamamos de atenuação. E essas perdas elas podem ser geradas por diversos fatores. Nós podemos fazer um vídeo exclusivamente falando apenas sobre perdas e atenuações, tá bem? Pessoal, então essa é a ideia da transmissão por fibra ótica, tá? Eu não vou aprofundar muito mais no assunto, porque aqui a ideia é a gente conhecer, né, como é que a luz vai funcionar lá dentro. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreve aqui embaixo, tá bem? E não esquece de compartilhar com seus colegas. Não esquece que informação
deve ser compartilhada sempre. Tá bem? Um abraço e até mais. Fui!